Oi, gente. Agora eu vou falar da carta 5, a carta do Papa, que é uma carta que sucede a carta do Imperador. São duas figuras masculinas, o Imperador e o Papa. Representam lei, a ordem. O Imperador está muito ligado à ordem, né? À ordenação, à organização das coisas, né? A direcionamento das coisas na sociedade. A gente sabe que a autoridade está muito ligada à carta do Papa e do Imperador, que são as autoridades do tarô. Duas figuras masculinas, o Papa representa os antepassados também, assim como a papisa, representa os anciões, os homens mais velhos, as pessoas mais velhas, as pessoas que organizaram esse mundo antes de nós, que detêm um certo poder de organização. São as pessoas que têm mais poder e ele também representa o poder espiritual. Representa a necessidade de proteção do ser humano em relação ao coletivo, a necessidade que o ser humano tem de se sentir protegido pela ordem, pela lei, pelo governo, pelo Estado. E, na verdade, o Estado protege os cidadãos. O objetivo do Estado é proteger os cidadãos e proteger a lei, né? A lei tem que ser cumprida, né? E quem não cumpre a lei tem que pagar pelo não cumprimento da lei. Então, é uma medida brusca e drástica de cumprimento de lei que o Imperador e o Papa colocam. Que a gente está no mundo que a gente tem que cumprir a lei, determinadas leis, a gente tem que obedecer. Porque se a gente não obedece algumas leis, você está infringindo, rompendo com a ordem, com o sistema. Então, cada país vai ter as suas leis específicas. Alguns países têm umas leis mais severas, mais rígidas, mais pesadas, como a China, a Coreia do Norte, que são extremamente autoritárias, a Venezuela. Você vê que cada país tem essas leis, tem um limite até onde o cidadão pode ir ou não pode ir. Isso é geográfico. E a luta do ser humano sempre para fazer, mudar essas leis, mudar os direitos das pessoas e, eventualmente, as pessoas têm que lutar pelos seus direitos. Então, está ligado à ética, o Papa está ligado à ética, está ligado a valores morais também, coisas que não se aceita na sociedade, né? Aquilo que é inaceitável, então está contra a lei e vai causar perigo à coletividade. Então, ele está aqui para orientar, para abençoar e para executar a lei. Só que essa lei do Papa não é uma lei espiritual, mas também é uma lei ética. Então, tem uma certa relação com a lei do juiz, por exemplo, né? Que o juiz tem que responder a um código de ética, um código dessas leis que ele executa, ele analisa, né? Então, ele fala dessa figura do juiz e do líder espiritual, que tem a obrigação de proteger e desenvolver a consciência. Então, a gente está no mundo e quando chega o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa, então, o ser humano tem que se moldar aos que são maiores que ele, aos que são superiores a eles, e aos que estão acima de nós. Dá a ideia de hierarquia, de que existem pessoas acima de nós. Quem? Os mais velhos, os pais, os avós, as figuras de autoridade. E é por isso que é feito o respeito e a ordem na sociedade. O Papa também está muito ligado à união, né? De pessoas, casal que se une precisa de uma bênção. E o casal que se une precisa mostrar para a sociedade que se uniu, né? Dar uma satisfação para a sociedade que tá unido, o que representa o casamento, né? Ou o divórcio. Quer dizer, o tempo todo o ser humano tendo que dar satisfação à sociedade, se ele se uniu, se ele se separou, como o ser humano devesse essa satisfação para a sociedade. Está ligado ao vínculo entre as pessoas, então, uma grande amizade e o Papa, um amigo que protege o outro, um casal, uma união forte, né? Uma sociedade com o Papa, uma sociedade abençoada,
Um trabalho que aparece com o Papa é um trabalho que a pessoa desenvolve com muita força, muita ética, que ele ama o trabalho dele, ele se dedica muito ao trabalho dele. Então esse Papa representa todas aquelas estruturas que a gente precisa ter na vida para você se sentir fazendo parte do coletivo. Casamento que tem uma pressão muito grande das pessoas se casarem, terem família. Existe uma pressão social do que o ser humano, para se adequar à sociedade, espera-se que ele case, espera-se que ele estude, espera-se que ele tenha uma religião, que desenvolva a parte espiritual. São coisas que se espera dentro do coletivo do indivíduo, do ser humano. É toda a formação de estudo da pessoa também, o Papa, né? Que você não se forma só pelas suas sensações perante a vida, que você precisa de ter um conhecimento para se formar perante a sociedade, que é o estudo, né? O terminar um 2º grau, fazer um curso técnico, fazer um curso de aperfeiçoamento, fazer uma faculdade, tudo isso aí, esse estudo representa o entendimento da sociedade. Você tem que ter um entendimento do que acontece. Então o Papa também está ligado à compreensão, ao aspecto da compreensão do ser humano que ele tem que desenvolver, né? O Papa é uma carta que representa a lei e o poder espiritual. Ele pode aparecer no jogo para abençoar, para falar de uma dedicação, falar de uma seriedade de uma pessoa. E conforme essa carta vem acompanhada de outras, dá para saber se a pessoa é uma pessoa que respeita o coletivo, respeita o próximo, ela tem ética ou não. Depende do acompanhamento dessa carta no jogo, isso fica bem visível porque ela tem um sentido adivinhatório também. Essa figura de respeitar o masculino, respeitar essa posição de hierarquia do que é um líder religioso, o que é uma autoridade, um juiz, o que é um líder político, também pode representar o Papa, que vem para proteger a população, né? É o que se espera, né? Que o político proteja a população. É isso que se espera do político, né? Espera-se que ele execute isso. Essa carta é muito importante. Ela fala que a pessoa tem o mago, começa o caminho dos 22 arcanos, mas a importância da família, do estudo, da religião, do trabalho, do desenvolvimento de um conhecimento, e como é importante os vínculos que você cria no decorrer da vida, os amigos, o namoro que você teve, o ex-namorado, o ex-marido, mas o vínculo que você cria, você ter respeito com esse vínculo. É uma carta que está muito ligada a respeito, a honra, a dignidade, a respeito ao próximo, a respeito à coletividade. E é uma carta que faz alusão de que a gente vive numa sociedade, numa coletividade, que a gente não vive somente pela nossa individualidade. Essa carta fala disso.